A economia brasileira vive um período de crise. Aqui no Jornal do G1, no dia 29 de junho de 2017, a manchete diz que contas do governo têm um déficit de 29,3 bilhões de reais no pior maio em 21 anos. Na verdade, é o pior maio da história, porque há 21 anos esse medidor começou a ser medido, esse número começou a ser medido. Já no acumulado dos 5 primeiros meses desse ano, houve um resultado negativo de 34,9 bilhões de anos. Também o pior desde 97, segundo o Tesouro Nacional. 97 é o ano que isso começou a ser medido. Aqui no jornal Correio Brasiliense, diz o seguinte, que contas do governo federal registram o maior rombo da história em maio. No acumulado de 12 meses, soma 165 bilhões de reais e fica acima da meta fiscal. Com isso, compromete a meta fiscal do governo, que já era de 139 bilhões. Despesas com o pessoal são as que mais crescem. Eu vou deixar aqui o link para que vocês possam ver. O rombo das contas públicas não para de bater recordes históricos, tanto mensais quanto anuais. Com isso, a gestão do presidente Temer mantém o ritmo de gastança acima da arrecadação em níveis nunca antes vistos, mesmo contingenciando quase 40 bilhões de reais de despesa nesse ano, aumentando o desequilíbrio fiscal. Um dos maiores vilões são as despesas com o pessoal, que continuam crescendo até mais que os gastos com a Previdência Social. Em maio, o déficit primário do governo federal, que inclui o Tesouro Nacional, foi de 29,4 bilhões. O interessante é o seguinte: o governo Temer entrou dizendo que ia baixar o custo com o funcionalismo, não ia transformar mais a máquina do governo em uma compra de votos e tudo mais. E hoje a gente vê que o peso do funcionalismo cresce a cada vez mais, mostrando que é mentira o discurso do governo Temer. Para solucionar esse problema, aparentemente pelo desequilíbrio de contas, o governo começa agora a falar de impostos. É isso mesmo, aplicação de impostos. Decore bem essa palavra, porque daqui a pouquinho eu vou fazer uma pergunta a vocês sobre o motivo do SCAF de ignorar essa coisa. Apesar dessa crise econômica que a gente já viu aqui, o governo Temer segue perdoando dívidas de bilhões e até trilhões de reais. Maio de 2017, por Previdência, o governo perdoa 2 bilhões de reais em dívidas. Eu vou deixar todos os links para vocês. Temer perdoa a dívida de mais de 20 bilhões de sonegação do Itaú, aquele mesmo que comprou o XP Investimento, que está pagando palestra do Dallagnol e do João Dória. Governo Temer PSDB quer perdoar a dívida de 1 trilhão de reais de grandes proprietários de terra. Governo de São Paulo perdoa a dívida de 116 milhões da empresa Alstom. Temer perdoa a dívida da bancada ruralista em troca de votos para a Previdência. Governo perdoa mais de 1 bilhão de reais em dívidas fiscais com o Profut. E governo pretende presentear empresas de telefonia com milhões em patrimônio e perdão de dívidas. Dentro desse contexto, o Paulo SCAF comenta que ele se acovarda, na verdade, com o comentário dele, e diz que não cabe à Fiesp falar de renúncia. Lembrando que ele foi um dos líderes do impeachment que cultivou aí uma colônia de patos para protestar na frente à Fiesp. Aqui ele diz, a afirmação dele é assim: a autotitulada Casa do Impeachment de Dilma, que ofereceu filé mignon aos antipetistas, agora diz desejar discutir economia e não política. Na opinião dele, a economia vai bem e por isso que ele não fala sobre impeachment. E com isso, pessoal, o canal Notícias Comentadas pergunta a sua opinião. Quais são os motivos, quais são os interesses que fazem Paulo SCAF assumir um papel covarde, ignorar a crise econômica para defender um governo que é, inclusive, acusado de corrupção? Coloque a sua resposta nos comentários, coloque também artigos de jornais, afirmações de jornais e vamos tentar formar aqui nesse vídeo, na base de comentários, uma ampla reportagem que explica os interesses obscuros de Paulo SCAF ao não se manifestar, a não criar um pato, uma galinha, um porco, um peru, alguma coisa para protestar contra esse governo. Grande abraço e até a próxima notícia.